Olá, chegamos à parte 5 do nosso treinamento, onde nós vamos avaliar os requisitos que envolvem o tema de liderança, esse assunto tão importante para a gestão de qualquer negócio, né, para conduzir qualquer negócio e também para conduzir um sistema de gestão ambiental. Então, vamos à parte 5, liderança. Inicialmente, vamos falar do item 5.1, liderança e comprometimento, né, esse papel fundamental do líder que está à frente do seu time, buscando o atingimento dos seus objetivos. Obviamente, muito ligado e aliado ao que nós vimos no requisito anterior, na análise de contexto, mas também muito envolvido com o requisito 6, planejamento, que nós vamos ver no próximo módulo. Bom, o requisito 5.1 fala de liderança e comprometimento. Então, a alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento com relação ao sistema de gestão ambiental. Onde que ela deve demonstrar liderança e comprometimento? A. Responsabilizando por prestar contas pela eficácia do sistema de gestão ambiental. Importante entender que a alta direção ela é responsável pelo sistema de gestão ambiental e na cláusula A ela é responsável por prestar contas pela eficácia do seu sistema de gestão ambiental. Aqui ela não tem autonomia para delegar nada para ninguém. Ela é responsável. Né? Quando a gente fala em alta direção, obviamente que eu não estou falando simplesmente de uma pessoa, pode ser um comitê, enfim, mas que não pode delegar essa responsabilidade para ninguém. Ela é responsável por prestar conta pela eficácia. No requisito B, ela já é um pouquinho diferente o verbo. Quando eu defino assegurando, né, quando a norma define assegurando que a política e os objetivos ambientais sejam estabelecidos e compatíveis com o direcionamento estratégico e com o contexto da organização, eu não estou mais especificamente dizendo que a alta direção que é responsável por tudo. Quando eu falo assegurando, eu estou dizendo que aqui eu posso delegar, eu tenho que garantir que aconteça, mas não necessariamente que eu devo conduzir, né, que a política sejam estabelecidas, eu que tenho que criar em si, tá? Eu enquanto alta direção. Então, eu tenho que assegurar, enquanto alta direção, que isso aconteça, que a política e os objetivos ambientais sejam estabelecidos e compatíveis com o direcionamento estratégico e o contexto da organização. Quando eu falo compatíveis com o direcionamento estratégico, a política e os objetivos é uma das ferramentas onde a gente envolve o time, né, onde a gente começa a fortalecer a nossa cultura. E a política e os objetivos não podem te levar para um lugar diferente do seu direcionamento estratégico, do seu planejamento, de onde você quer chegar enquanto empresa. Então, a política e os objetivos têm que ser compatíveis com o que nós vimos no requisito 4. Tá? Então a alta direção aqui ela tem a responsabilidade de assegurar que aconteça, não necessariamente que ela é responsável por executar, por elaborar em si. Ela tem que assegurar que sejam elaborados e desenvolvidos dessa forma. Importante entender isso, tá? Na cláusula C também, ela tem que assegurar a integração dos requisitos do sistema de gestão ambiental nos processos do negócio, de negócios da organização. Então, ela tem que garantir, né, assegurar que aconteça em todos os processos do negócio que o sistema de gestão ambiental esteja envolvido e não seja simplesmente uma área, um ambiente da empresa que cuida do sistema de gestão ambiental, mas que esteja envolvido em todas as etapas do processo. Mais uma vez, assegurando. Aqui ela tem a autonomia de delegar essa responsabilidade. Na dela também vai assegurar que os recursos necessários para o sistema de gestão ambiental estejam disponíveis. Ela pode delegar essa responsabilidade. Obviamente que quando eu falo assegurar, a responsabilidade final é dela, da alta direção, mas que ela pode compartilhar, né, essa responsabilidade com outras pessoas, com outros processos, e assim também eu vou envolvendo e vou engajando todo mundo. E comunicando a importância do sistema de gestão ambiental eficaz e de estar conforme com os requisitos do SGA. Aqui ela não pode delegar para ninguém. Quem é responsável por comunicar a importância do SGA é a alta direção e ela tem que fazer essa comunicação. Tem inúmeras formas de fazer, eu posso comunicar através de uma carta, de uma política, que obviamente a gente já vai falar sobre isso, ela tem que disseminar essa cultura, mas
aqui eu não tenho autonomia para delegar, eu, enquanto alta direção, tenho que fazer. F, eu tenho que assegurar que o sistema de gestão ambiental alcance seus resultados pretendidos, e aqui também eu estou à frente, obviamente, enquanto líder, mas a responsabilidade pode ser compartilhada, então esse assegurar também tem a ver com isso, que os resultados do SGA sejam alcançados, né? No G, dirigindo e apoiando pessoas a contribuírem para a eficácia do sistema de gestão ambiental. Aqui o papel fundamental da liderança: dirigir, conduzir, apoiar, né, envolver, engajar. Então também é responsabilidade da alta direção, aqui não tem como delegar. H, promovendo a melhoria contínua. Isso é a base para qualquer sistema de gestão, inclusive o sistema de gestão ambiental. Então promover a melhoria contínua significa fortalecer essa cultura de melhorar sempre, de aproveitar as oportunidades de melhoria, né, as não conformidades, as situações onde a gente foge um pouquinho daquele nosso objetivo, mas para aprender, e que esse aprendizado nos eleva, né, de nível, faça com que a gente suba, passe por um novo degrau, supere um obstáculo e assim por diante. Então isso é a melhoria contínua. Então quem tem que promover a melhoria contínua é a alta direção. Obviamente que a promoção da melhoria contínua envolve todos, né, envolve todos os processos, mas a responsabilidade de que isso seja uma cultura é da alta direção, e apoiando outros papéis pertinentes na gestão a demonstrar com sua liderança ou como sua liderança se aplica às áreas sob sua responsabilidade. Então, é responsabilidade da alta liderança, da alta direção, apoiar tudo que envolve gestão e demonstrar como que deve ser conduzido esse processo no dia a dia da organização, obviamente implementando, mantendo um sistema de gestão ambiental. Importante entender que a alta direção é responsável por todo o sistema de gestão? Sim. E ela pode delegar algumas questões, né, envolver o time, né, não passar a responsabilidade, mas compartilhar essa responsabilidade? Sim, ela pode fazer isso. O que ela não pode, onde não está assegurando, é ela que tem que executar, ela que tem que conduzir, ela que tem que estar como responsável original, enfim, primário desse processo. Mesmo nos itens onde ela tem que assegurar, ela pode sim solicitar apoio e suporte de outras lideranças, de outras áreas, sim, mas a responsabilidade de conduzir esse processo deve ser da alta liderança. Tá? Antigamente a gente tinha o papel do representante da direção, que na maioria das vezes, principalmente na área da qualidade, na maioria das vezes isso era destinado à alta liderança, tinha um responsável, tinha um representante. Com o anexo SL, com as novas versões, a direção em si, né, a alta direção em si, deve se envolver, que na verdade em qualquer sistema de gestão que busca melhoria contínua, que busca desenvolvimento, é natural que isso aconteça. Seguindo, 5.2, política ambiental. A gente já falou um pouquinho sobre a política no requisito 5.1, mas aqui a gente fala especificamente de como elaborar essa política. O que eu devo cumprir, o que minha política ambiental tem que contemplar. Então a alta direção deve estabelecer, implementar e manter uma política ambiental que, dentro do escopo definido em seu sistema de gestão ambiental, seja... Antes de falar das alíneas ali, eu queria que a gente entendesse que também é responsabilidade da alta direção estabelecer, implementar e manter. Ah, mas quem tem que escrever é a alta direção? Claro que não, né? Obviamente, é importante a gente entender que o time em si deve conduzir isso, deve criar e elaborar, mas quem tem que aprovar, quem tem que implementar, estabelecer e manter nessa política ambiental é a alta direção. Tá? Então, seja apropriada ao propósito e ao contexto da organização, incluindo a natureza, a escala e impactos ambientais das suas atividades, produtos e serviços. Isso é muito importante. A política ambiental tem que estar diretamente ligada ao contexto e, obviamente, que tem que estar ligada ao processo, não pode ser nada à parte, e a política tem que traduzir isso, né, como o primeiro passo de tornar essa cultura dentro da organização. B, preveja uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos ambientais. A política tem que ser medida, e ela é medida através dos seus objetivos, e obviamente os objetivos são mensurados, são mensuráveis, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso no requisito 6 de planejamento. Então, a política tem que
uma ligação direta com os objetivos que obviamente nós vamos mensurar. Então essa é a questão importante. C. Inclui o comprometimento com a proteção do meio ambiente, incluindo a prevenção da poluição e outros compromissos específicos pertinentes para o contexto da organização. Aqui na C, essa frase, compromisso com a proteção do meio ambiente e prevenção da poluição, isso é obrigatório, tá? E obviamente com outros compromissos específicos pertinentes para o contexto. Então, toda política ambiental, de acordo com a ISO 14001, deve ter na sua extensão, né, na sua política em si, bem claro, um compromisso com a proteção do meio ambiente e com a prevenção da poluição. Tá? Essa frase ou essas frases devem contemplar qualquer política de sistema de gestão ambiental conforme a 14.001, tá? D. Inclui o compromisso em atender seus requisitos legais e outros requisitos. Então, outra frase que toda política e sistema de gestão ambiental deve contemplar: compromisso em atender os requisitos legais e outros requisitos. E E. Inclui um comprometimento com a melhoria contínua do sistema de gestão ambiental para aumentar o desempenho ambiental. Então, 3 frases que qualquer política ambiental deve contemplar. Obviamente que elas não se limitam somente a elas, elas têm que estar diretamente ligadas ao contexto, por isso cada política tem as suas particularidades, mas toda política que atende os requisitos da 14.001 para implementar um sistema de gestão ambiental tem que ter um compromisso com a proteção do meio ambiente, um compromisso em atender os requisitos legais e outros requisitos e um compromisso com a melhoria contínua do sistema de gestão ambiental. Legal? Importante entender isso. Continuando, né, no desenvolvimento da política, no 5.2, ela fala que ela tem que ser mantida como informação documentada, então tem que ser registrada, tem que estar documentada, ela tem que ser comunicada na organização, então todo mundo tem que estar ciente sobre o que ela traz e estar disponível para as partes interessadas. Conforme a gente mapeou as partes interessadas lá no requisito 4, ela também tem que estar disponível para as partes interessadas. Óbvio que para as partes interessadas pertinentes, mas sim, eu preciso disponibilizar. Então, eu tenho diversas partes interessadas, clientes, então eu posso comunicar através do meu site, fornecedores, através da nossa proposta, quando a gente assina um contrato tem que estar bem claro. Tá? Só estou dando alguns exemplos de como que isso acontece. Para os colaboradores, ela tem que estar bem explícita no ambiente, enfim, nos lugares onde as pessoas estão envolvidas e assim por diante. 5.3. Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais. A alta direção deve assegurar que as responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes sejam atribuídas e comunicadas na organização. Então, a alta direção deve atribuir a responsabilidade e a autoridade para assegurar que o sistema de gestão ambiental esteja conforme com os requisitos desta norma e relatar o desempenho do sistema de gestão ambiental, incluindo o desempenho ambiental, para a alta direção. Então, é papel da alta direção também assegurar, quando eu falo assegurar, é importante que eu possa delegar essa responsabilidade, mas que esteja muito bem claro quais são as responsabilidades de cada um e quais são as autoridades de cada um, envolvendo todas as rotinas e processos dentro do meu sistema de gestão ambiental, para que eu consiga atingir, ou cumprir com os requisitos que essa norma, que a 14.001 define, e obviamente também relatar o desempenho, né, como objetivo é melhorar continuamente, para que a gente consiga evoluir envolvendo o desempenho ambiental e o desempenho do sistema de gestão. Bom, aqui então a gente encerra o requisito 5, nós falamos das responsabilidades da liderança, nós falamos da política e nós falamos de autoridades e responsabilidades. Agora nós vamos praticar, né? Eu separei aqui uma atividade envolvendo uma política, tá? Onde nós vamos avaliar se essa política contempla ou atende os requisitos, né, que a 14.001 define. Então, a Paludeto Gestão Empresarial, uma empresa voltada na fabricação de produtos químicos, está comprometida em atender sempre que possível as legislações ambientais aplicadas às suas atividades, melhorar continuamente seus processos através do cumprimento de metas ambientais estabelecidas, buscar sempre reaproveitar, reciclar e minimizar a geração de resíduos sólidos e líquidos advindos de suas atividades e racionalizar o uso de recursos naturais. Então, essa é a política da qualidade da Paludeto Gestão Empresarial, né? É claro que é uma empresa fictícia, mas eu queria que vocês avaliassem. Será que essa política aqui atende os requisitos que nós acabamos de ver? Atender sempre que possível? Será que eu posso deixar assim?
Gostaria de saber a sua opinião, então eu quero que você avalie, descrevendo aqui, se você acha que atende, e se você acha que não atende, gostaria de uma sugestão de como deveria ser uma política ambiental de acordo com os requisitos da 14.001. Legal, então assim a gente conclui o módulo 5, liderança da formação ou da interpretação da ISO 14.001. Grande abraço e até a próxima.